a graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, as primeiras perseguições. Na aula passada, no tópico 1, a cura miraculosa do coxo, foi recomendada aí a leitura de Atos, do capítulo 3, versículo 1, a Atos, capítulo 4, versículo 22. Tratou-se dos seguintes assuntos: quais são os 3 horários de culto divino no templo? Qual a principal abordagem de Pedro no seu segundo sermão? E qual o tema da mensagem de Pedro perante o Sinédrio? Hoje, no tópico 2, a igreja em oração, nós havíamos recomendado a leitura ali de Atos, capítulo 4, versículo 23, a Atos 5, versículo 42. Amados, a oração é um recurso mais poderoso que a igreja tem à sua disposição quando está ameaçada pelo poderio mundano. Em Atos, no capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Observe, ameaçados pelas forças humanas, os crentes apelaram para o poder que vem de Deus. Atribuíram-lhe o poder onipotente revelado na criação e buscaram a face do Senhor. Em Atos, no capítulo 4, versículo 24, diz: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, é uma declaração de antemão nítida da necessidade da presença do Senhor na vida deles, né? E também fica nítido ali que todos aqueles que temem o Senhor sabem, porque Jesus já havia dito que no mundo nós teríamos aflição, e sabem que sofrerão aflição ou oposição dos seres humanos. Já em Atos, no capítulo 4, versículo 27, diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e gente de Israel. Então, observe. Quais as atitudes dos discípulos ao orarem a Deus? Vamos observar essa questão. Eles não sentiam medo, por isso, não pediram proteção, não sentiram ódio, de modo que não pediram vingança de Deus. Foi apenas a corajosa resolução de cumprir a vontade de Deus que os levaram a orar, né? E também serve para nós essa postura, né? Nós buscarmos a face do Senhor. Em Atos capítulo 4, versículo 29, a parte B, diz: concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra de Deus, ou a tua palavra. Amém? Então, observe. A cura do coxo despertara a perseguição aos discípulos. E eles, ao invés de resolverem deixar de lado o ministério de cura, permaneciam em oração. Para quê? Como diz lá no versículo 30, parte B, para que houvesse curas, sinais, prodígio por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Né? Então, eles buscaram mais a presença do Senhor. A resposta, amados, não tardou. À medida que oravam, recebiam conforme suas petições. Veio sobre eles o poder divino. Houve um grande movimento, né? Primeiro, deu-se um temor na terra. Atos capítulo 4, versículo 31, a parte A. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Segundo, veio a seguir o temor de almas. Versículo 31, parte B. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E, finalmente, um temor de línguas. O 31, a parte C. E com intrepidez
anunciavam a palavra de Deus. Então, dessa fervorosa oração que foi levantada a Deus pela comunidade cristã em Jerusalém, face à perseguição sofrida pelos apóstolos Pedro e João, nós temos aí 2 pontos a destacar. Primeiro, nosso Deus é um Deus que ouve e responde às orações dos que lhe confiam e a ele recorrem, né? Então, como sinal de que tinha sido ouvidos, a terra tremeu. E em seguida, sobre a direção do Espírito Santo, com ousadia e liberdade, falavam a palavra de Deus. Então, tais fatos deram-lhes a certeza de que continuariam também, através dos dons de cura, né, fazendo os sinais e prodígios no poder do nome de Jesus. Então, é um amparo de Deus. Segundo, é interessante observar o sentimento que atuava nos corações daqueles cuja oração fora respondida. Letra A. Não havia lugar para o ódio em seus corações, mas estavam dominados por um santo temor. Letra B. Reinava a liberdade para prosseguir no trabalho de anunciar Cristo, a maior bênção para o mundo. Letra C. Movidos pelo altruísmo, queriam apresentar, pela pregação, Cristo ressurreto, poderoso para salvar. Então, as orações dos que abrigavam tão nobre sentimento hão de ser respondidas sempre que o reino de Deus e a sua justiça ocuparem em primeiro lugar em suas vidas. Lembra lá de Mateus, no capítulo 6, versículo 33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? E que orações que demonstram submissão e amor a Deus são orações que jamais ficam sem respostas. Então, vamos fazer uma retrospectiva, amados. Fracos cristãos do cenáculo, né, moveram a mão que move o mundo. E o lugar onde se encontrava foi sacudido. O Senhor sempre vem para sacudir a terra enquanto seus servos oram. A história é confirmada nos grandes avivamentos ou reavivamentos de que temos conhecimento. Grandes coisas aconteceram sempre que o povo de Deus se posta em oração, né? Os eleitos do Senhor podem clamar dia e noite contra as opressões que há na terra. E, ainda que a resposta do Senhor possa nos parecer demorado, não é. Ok? Lucas capítulo 18, versículo 17. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, o reino de Deus virá, sem dúvida, nós temos a certeza, a convicção disso. E todos os poderes malignos deste mundo serão anulados, né? Então, mas não podemos esquecer do poder da oração. E a igreja precisa se unir em oração, em projetos comuns, em unidade, né? Então, os crentes movidos pelo amor cristão para com os menos favorecidos de bens materiais. Observe aqui, agora nós estamos iniciando o capítulo 5. Bem como para com a causa do evangelho. Espontaneamente vendiam suas propriedades e depositavam o valor alcançado aos pés dos apóstolos, que, então, com amor e cuidado, distribuía a quantos necessitavam. Entenda isso, amado. Então, começaram a aparecer essas doações para ajudar na obra de Deus. Dentre os doadores estavam Barnabé, que vendeu um campo da sua propriedade e entregou o valor equivalente a esse fundo de assistência aos necessitados.
E foi assim que os demais crentes foram despertados para fazer a mesma coisa. Tá? Reinava ali grande paz, alegria espiritual entre os membros da congregação em Jerusalém. Satanás tentara por várias vezes destruir o trigo divino, sem contudo conseguir. Foi aí que mudou de estratégia. Foi então que usou de uma nova tática. Semeou o joio no meio do trigal de Deus. Né? E aí nós temos o exemplo de Ananias e Safira, membros daquela congregação. Só que possuídos ali pela ambição de receber as mesmas honras que eram dispensadas àqueles que de bom grado entregavam seus bens, colocando-os à disposição da obra de Deus. Eles também venderam os seus bens. Só que Ananias e Safira, ao trazer o dinheiro aos apóstolos, entregaram apenas parte do dinheiro, dizendo estar entregando o dinheiro do seu todo. Então, observe isso daí, amados. Entretanto, qual não foi a surpresa de Ananias ao ouvir da parte de Pedro? Lá em Atos, capítulo 5, versículo 3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses para o Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? E ali ele fala e dá um puxão de orelha dele, falando, olha, ninguém pediu para você vender, em outras palavras, né? Se você mantivesse no seu poder, era seu. Né? Se você quisesse ficar com parte, falava que só estava dando parte. Também era seu. Né? Mas você foi mentir para o Espírito Santo de Deus. Então, era o quê? Era o joio que o inimigo conseguira semear no meio do trigo. Bom, e agora? Ananias e Safira, mortos, em lugar de estarem recebendo as honrarias que queriam, que ambicionavam. Né? Evidentemente, Pedro recebera ali uma revelação especial da parte do Espírito Santo. Por si mesmo, ele não conseguiria conhecer o que aquele casal havia planejado, alimentava em seus corações. Né? Era um dom da qual Paulo chama de palavra de ciência ou de conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Ananias e Safira, tão envolvidos estavam que tiveram suas mentes bloqueadas, sendo impedidos de pensar, ainda que num só momento, que eles conseguiriam, provavelmente, sim, enganar os homens, né? Porque nós somos fáceis de ser enganados, mas jamais conseguiriam em relação a Deus, que sonda os corações. Então, a igreja, composta de pessoas redimidas pelo sangue de Cristo, não pode abrigar em seu seio membros insinceros e hipócritas. Né? É impossível a aproximação de Deus quando se vive uma vida pecaminosa. Apocalipse 22, versículo 11, a parte C. Quem é santo, seja santificado ainda. Ok? Então, essa é a orientação. Aquele que não tem pureza de alma, tem suas mãos impedidas de praticar boas obras, amados. Seus lábios não podem louvar ao Senhor. E o que fizer, enquanto assim permanecer, será grosseira blasfêmia contra Deus. E nós temos que entender isso. Porque, infelizmente, nós temos muito disso dentro da igreja ou no corpo de Cristo. Então, não há lugar para os hipócritas no reino de Deus, pois estes não são guiados por Deus. Enquanto procuravam enganar
a Deus, Ananias e Safira estavam, sim, ultrajando o Espírito Santo. Consequentemente, atraíram condenação sobre si. Atos, no capítulo 5, versículo 11, diz: E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Mas observe, um ponto aqui que é interessante. Na infância do cristianismo, porque estava surgindo ali, era necessário que toda a corrupção fosse afastada no meio ou do meio do corpo de Cristo. Daí o terrível castigo sobre Ananias e Safira. Então, tal castigo ensinou a todos que a igreja é uma instituição sagrada e que ela não toleraria a desonestidade, a desobediência. Muitos dos que tiveram conhecimento do triste fato tinham o quê? Tinham uma grande admiração pelo cristianismo, sem, contudo, ousar se filiar a ela, porque ninguém, a não ser mediante a conversão e transformação, iria juntar-se a uma instituição sagrada, uma organização que os hipócritas caíam mortos. Tá? Então, havia ali um limite. Ok? Então, com o propósito de impedir a ação da igreja, as autoridades religiosas de Israel mandaram prender Pedro e João, dois dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Então, observe, mais um fato. Então, apesar da hostilidade mostrada pelas autoridades nesta ação, a mesma foi de pouco êxito. Ok? E esta segunda iniciativa das autoridades é interessante porque sua narrativa nos leva à presença do grande rabino Gamaliel. Depois nós vamos falar um pouco mais dele. Então, observe. O conselho de Gamaliel, né? Seu conselho moderado para que deixasse em paz o novo movimento, pois podia ser oriundo de Deus. Foi acolhido por certo tempo, embora os apóstolos, desta vez, tivessem o ensejo de se alegrar por serem achados dignos de sofrer açoites pelo bendito nome do Senhor Jesus, a quem anunciavam. Não muito tempo depois, novo movimento no seio da comunidade cristã deu às autoridades a oportunidade de adotar uma política verdadeiramente drástica, de suspensão da liberdade e de perseguição à causa do evangelho, a qual os apóstolos estavam ligados. Então, a pregação da ressurreição de Jesus era a causa de grande amargura para estes saduceus, que não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam nos anjos, e entre outras coisas. Né? E estavam ressentidos pela audácia dos galileus em desobedecerem às suas ordens, ameaçando, assim, o prestígio dos sacerdotes. Olha a preocupação que eles estavam. Estavam preocupados com seu prestígio, de não perder a sua posição. Então, foi exatamente o temor de que fosse abalada as suas posições de honra que levaram aqueles homens a determinar a morte de Cristo Jesus. Né? Além da prisão dos apóstolos. Okay? Atos capítulo 5, versículo 19. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse. Observe aqui, amados, a conjunção mas. Dá ênfase ao indiscutível poder de Deus, manifesto através da ação do seu anjo. Deus enviou o anjo, que tornou
em derrota momentânea o triunfo dos sacerdotes que haviam preso a liderança mais importante dessa seita, que era chamada, então, a seita do caminho. Na verdade, fora operado um milagre, não para que os apóstolos escapassem do processo e aos açoites do dia seguinte. Não, não foi esse o motivo. Mas para que pudesse, mais uma vez, sentir que o Senhor estava com eles em todas as circunstâncias, em todos os momentos, o Senhor estava lá, do lado deles. Agora, se todavia estivesse dentro dos planos de Deus, permitir aos seus filhos submeterem às duras provações, ele dará graça para que as ameaças sejam suportadas. E, nesse caso, Deus será glorificado. Sim, Deus é glorificado através do sofrimento dos seus servos. E nós temos vários exemplos na palavra de Deus, amados. Né? Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e segue grande relação. O Senhor está com aqueles, né? E guarda, mas se for plano de Deus deixar acontecer, ele é Deus, amém? Dia seguinte, prontos para o julgamento, os membros ali do conselho, do Sinédrio, aguardavam que os presos fossem trazidos à sua presença. No entanto, foram surpreendidos com a notícia de que os apóstolos não se encontravam na prisão. Atos capítulo 5, versículo 23. Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. No versículo 25, a parte B, nós temos aí, mais surpresos ficaram ainda os inimigos quando ouviram. Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando ao povo. E no 26, Atos 5, 26, nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então, observa a maneira de Deus agir, de Deus operar, né? Vai mudando as situações. Aí, então, chamando-os a atenção por insistirem em ensinar o nome de Jesus, os apóstolos determinadamente responderam que mais lhes importava obedecer a Deus do que aos homens. Está lá depois você verifica lá. Atos capítulo 5, versículo 29. E prosseguiram os apóstolos a testemunhar de Jesus Cristo. Agora, não fosse a interferência de Gamaliel, nós já falamos um pouquinho dele, os fiéis servos do Senhor teriam sido, naquele dia, apedrejados, pois que, enfurecido, os seus inimigos pretendiam matá-los. Né? Então, Gamaliel foi discípulo de Hiliel e mestre de Saulo, ou de Paulo, se você preferir. Foi o rabino mais ilustre do seu tempo e líder do partido dos fariseus no Sinédrio. Mas, né, relembrando aqui, os fariseus eram aqueles que acreditavam na ressurreição, acreditavam nos anjos, e entre outras coisas. Né? Os fariseus eram a minoria naquele grupo, mas gozavam do apoio e da confiança do povo, ao ponto de seu julgamento ser respeitado pelos saduceus, que era a maioria. Tá? Então, observe, ali no capítulo 5, nós temos alguns exemplos ali que Gamaliel trouxe. Ele falou, olha, Teudas, revoltoso, né? Foi um mágico que, segundo relata o historiador Flávio Josefo, guiou um bando de adeptos seus ao Jordão, prometendo separar as águas do rio para que atravessasse a pé enxuto, como fizera Israel nos dias de Josué. Considerado um elemento ali periculoso, a ordem foi atacado e morto por soldados enviados pelo procurador Fado. Judas, o Galileu,
também foi mencionado por Gamaliel, como perseguidor dos seguidores de Cristo. Assim, como Teudas, ele também foi morto juntamente com parte dos seus adeptos. Então, após citar esses dois exemplos, Gamaliel deu o seu sábio parecer, o seu sábio conselho. Agora vos digo, Atos capítulo 5, versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se vem de Deus, né, ele continua falando, cuidado para não se pego lutando contra Deus. Então, sem dúvida, a doutrina aí pregada é característica dos fariseus, né? Crendo na atuação. E para nós encerrarmos, amados, nós temos que lembrar, mas Deus está acima de tudo e não precisa do auxílio de ninguém para fazer cumprir os seus desígnios. Amém? Então, nós estamos vendo aqui a história do surgimento da igreja. Nós estamos ainda no capítulo 5, ainda tem muita coisa para nós vermos. Mas observe que o agir de Deus, através do seu Espírito Santo, é notório, é nítido. E Deus não desampara o seu, né? E que todos devemos fazer e obedecer e deixar os resultados com Ele. E ressaltando aqui o que foi dito por um rabino, né? Ele diz, toda assembleia que existe em nome de Deus será estabelecida, afinal. Mas o que tenta existir sem o nome de Deus não será firmado. Amém? Então, observe, amados. Nós encerramos aqui o capítulo 4. Na próxima aula, estaremos começando o capítulo 5, o crescimento da igreja. Tópico 1, a instituição dos diáconos. Nós recomendamos a leitura dos capítulos 6 e 7. Estaremos respondendo as seguintes questões. Qual a razão que levou ao surgimento dos diáconos da igreja em Jerusalém? Quais as condições morais, intelectuais e espirituais dos que foram indicados como membros do ministério cristão? Terceiro, destaque os 3 fatos relevantes ligados ao martírio de Estevão. Amém? Amados, então, mais uma vez, nós pedimos aí que você esteja divulgando o canal, né? Vamos fazer essa obra crescer. O nosso objetivo aqui é que nós todos possamos aprender e ter resposta para as pessoas que buscam a razão da nossa fé. E que nós possamos evangelizar as outras pessoas com esses estudos, os seus amigos, parentes, né? E se você gostou, deixa aí o seu like. Não esquece de deixar ali os seus comentários, de fazer as suas perguntas, se tem alguma dúvida, nós estaremos respondendo as suas questões, né? Para que todos possamos crescer em conhecimento e graça. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.